Pode até parecer óbvio que quando você tem dor, você deve tomar um remédio e esse remédio deve eliminar a sua dor. Porém, não é bem assim que as coisas funcionam de modo geral. Eu vou te explicar hoje nesse vídeo o porquê que tomar analgésicos para dores na coluna muitas vezes pode não surtir o efeito desejado. Meu nome é Michele Pontes, eu sou fisioterapeuta e esse aqui é um canal onde nós falamos sobre saúde e a minha grande especialidade, que é o tratamento de dores da coluna e diversos tipos de problemas das articulações músculo-esqueléticas. Bom, para a gente falar sobre o assunto dos remédios analgésicos e o efeito deles nas dores, nós precisamos entender uma questão muito importante, que é a necessidade de um diagnóstico bem feito para você então tratar o problema. Todo tipo de problema que nós temos, ele geralmente tem uma causa, ou então, mesmo que ele não tenha uma causa, ele vai ter um grupo de causas, né? Um conjunto de causas que estão desencadeando aqueles sintomas. Muitas vezes o leigo vai achar que o diagnóstico é o sintoma, o que é um erro. Por exemplo, uma dor de garganta não é um diagnóstico, é um sintoma. Uma dor de cabeça não é um diagnóstico, é um sintoma. Uma dor nas costas, uma dor na coluna, uma lombalgia, não é um diagnóstico, é um sintoma. Uma dor ciática também é um sintoma. O sintoma é a consequência, é a manifestação de um problema, de uma patologia ou de uma situação que aconteceu ali com o seu corpo, seja uma reação a uma infecção, ou seja, uma invasão de um micro-organismo no seu corpo, aí o seu corpo responde reagindo, gerando uma inflamação, gerando dor, sinalizando que ali existe um problema. Para quê? Para que o seu sistema imune possa então ser acionado, fazer com que haja uma série de reações imunológicas para que o seu corpo se defenda daquele agente estranho, daquele agente causador do problema que você está sentindo. Pois bem, quando não é o caso de haver um agente infeccioso, ou seja, um micro-organismo ali atuando, gerando irritação, fazendo uma série de lesões, né, nas suas células, dependendo ali da área onde ele está alocado. Quando você não tem um micro-organismo, por exemplo, nós estamos aqui falando das dores, né, do nosso sistema músculo-esquelético. Nós temos muitas vezes a base causal da maior parte dos problemas músculo-esqueléticos estão relacionados a problemas mecânicos, ou seja, problemas de ajuste, problemas de restrição de movimento, problemas de tensão em cima do nervo, que vai provocar então aqueles sintomas dolorosos, ou de formigamento, ou de alteração de temperatura, enfim, uma série de sintomas que, se você olhar aqui no nosso canal, tem alguns vídeos explicando um pouco mais a respeito dos sintomas presentes nos problemas de dor nas costas. Então, para que a gente possa compreender o remédio necessário para a gente atuar em um determinado tipo de problema, nós precisamos entender a origem desse problema. E do ponto de vista do nosso sistema músculo-esquelético, normalmente, mais de 80% dos casos tem uma causa mecânica. Por isso, nós aqui falamos tanto da importância de você fazer movimentos, de você se exercitar, de você fortalecer o seu corpo, de você ter mobilidade, de você diminuir a carga tensional do seu corpo para que você tenha uma organização estrutural e uma saúde nesse sistema músculo-esquelético.
Mas não é o caso da maioria das abordagens a esse tipo de problema. Nós sabemos que muitos casos onde a pessoa começa a desencadear uma dor, na sua coluna ou muscular, ou nos seus ombros ou nas costas, a primeira atitude que as pessoas têm é se automedicarem. Então, de maneira geral, elas têm acesso muito fácil e muito barato a algum tipo de medicação, então elas vão e tomam essa medicação esperando que aquilo alivia. E sim, em alguns casos, principalmente no início do problema, ele pode ser amenizado, porque quando você ingere um analgésico, esse analgésico ele faz o quê? Ele faz uma sedação através de um processo químico nos nervos, obstruindo ali o receptor de dor. Então, o seu nervo ele não recebe a informação dolorosa. E às vezes, quando você faz isso por algumas horas, por alguns dias, seu corpo se restabelece, Ele volta às condições normais. A grande questão é que quanto mais você faz isso sem ter um diagnóstico e sem saber exatamente do que se trata o seu problema, a tendência é que os remédios começam a deixar de fazer efeito. E a tendência é que você vai recebendo recomendações de remédios cada vez mais fortes e intensos. E esses remédios mais fortes, que têm uma carga maior de substâncias químicas que vão atuar inclusive no seu sistema nervoso central, você vai então acometer o seu corpo de uma carga medicamentosa muito elevada. Porém, nem sempre com o efeito desejado. Dentro do processo da farmacologia, as terapias abordadas, medicamentosas para o problema da dor, vão desde analgésicos simples, que são analgésicos não esteroidais, muito comuns, encontrados em qualquer tipo de farmácia, até um fármaco de segunda linha, que são já os opioides, opioides fracos até opioides mais fortes, que aí entram a morfina, por exemplo, até os fármacos de terceira linha, que são já medicamentos até utilizados numa crise convulsiva. Então, veja bem, são remédios para tratar problemas químicos ligados a processos de neurotransmissores, ou seja, moléculas praticamente invisíveis que vão desencadear dor em quadros muito intensos, muitas vezes de câncer, de problemas como, por exemplo, uma esclerose múltipla, enfim, problemas muito graves que precisam de uma abordagem química, porque a raiz deles é um problema químico, principal. Então, quer dizer, no caso do problema da dor de coluna, da dor articular, é necessário a abordagem medicamentosa como uma associação aos movimentos, se necessário. Não vai ter resultado se você tem uma obstrução articular, você não vai ter resultado tomando o mais forte dos medicamentos. Então, muitas vezes, você acaba fazendo uma inversão de ordem terapêutica, Uma inversão colocando um peso muito grande na medicação, nos recursos químicos, e às vezes a pessoa faz isso anos a fio, até que o fígado cria uma certa resistência aos medicamentos e a pessoa não consegue mais ter alívio nem com medicações de muito alto grau de efeitos orgânicos, Por quê? Porque você tem ali um desajuste, você tem ali uma estrutura que não está muito bem posicionada na estrutura do arranjo articular. E o mais indicado nesse caso é a fisioterapia, são os recursos mecânicos, são os recursos de movimento, são os recursos de ajuste progressivo.
novamente, a questão da medicação, né? Eu falei para vocês de 3 níveis de linhas terapêuticas farmacológicas. Nós também temos uma progressão de movimentos, né? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar assim: não, mas eu não consigo fazer, Michele, qualquer tipo de movimento, que eu fico muito pior. Claro, sem um diagnóstico preciso, sem uma direção específica de movimento, sem uma definição da carga exata que o seu corpo precisa para poder ajustar aquela estrutura, né, que não está bem posicionada, você pode sim piorar, você pode sim aumentar o seu nível de dor. Mas qual é a solução então para esse tipo de situação? 2 soluções principais. Uma, você aprender a fazer a leitura do seu corpo, você aprender a observar as reações que o seu corpo tem, você perceber se quando você faz um determinado tipo de movimento pequeno, sutil, você tem resultado, para que somente após isso você faça um movimento um pouco mais profundo e intenso. Muitas pessoas saem de uma condição onde fazem quase nada, querendo fazer muita coisa. Existe um processo, um passo a passo. Se existe um problema, um desajuste, você precisa ajustar primeiro. Não adianta você querer sair do 0 para o 10 sem um passo a passo, tá? A outra maneira é você ter um profissional que te ajude, um profissional treinado, com um olhar clínico, que vai documentar bem o seu caso, tá? Para você saber que esse profissional, ele é sério, ele é realmente comprometido ali, entende do que está fazendo. Ele precisa ter uma boa documentação do seu caso, entender o seu problema, entender razões pelas quais ele pode estar ali, razões pelas quais ele alivia, razões pelas quais ele vai dosificar o tratamento e as técnicas terapêuticas utilizadas no intuito de ajustar o seu corpo. Quando você consegue dar o remédio certo para o problema, o resultado é que você tem um alívio mais permanente, duradouro e progressivo. Caso contrário, você pode ficar utilizando um recurso extremamente bom, positivo, muito sofisticado, mas sem a precisão técnica adequada. É a mesma coisa de uma chave de uma fechadura. Você ficar tentando, forçando uma chave errada numa fechadura que não é a própria, você vai ali desgastar a fechadura e a chave não vai conseguir abrir a porta, tá? Então, pensem nisso. Eu quero agora que vocês me contem se você percebe melhora à medida em que você faz movimentos, se você percebe melhora quando você toma medicação, se essa melhora é duradoura e progressiva quando você faz uso de uma medicação, né? Se você já percebeu que o seu corpo ele vai ter um resultado restrito e limitado caso você ainda não tenha um diagnóstico. E detalhe super importante desse vídeo: diagnóstico preciso não é hérnia de disco, não é desgaste, não é pinçamento. Diagnóstico preciso é você entender qual é a natureza do problema que afeta a sua dor. Muitas vezes a manifestação sintomática e o achado do exame podem confundir e podem às vezes nos levar numa direção contrária ao que o corpo da pessoa precisa para melhorar, tá? Parece muito complexo, eu sei disso, mas é para isso que a gente está aqui, para a gente tentar entender um pouco mais, deixar um pouco mais claro para você e para que você entenda que a natureza do sistema músculo-esquelético é movimento. Então, é isso que melhora ele, é isso que trata, é isso que te alivia, tá? Então, ficamos então por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.